Olá, na aula de hoje eu queria falar um pouco sobre alguns casos práticos de tesouro direto, né? Dar alguns exemplos específicos, né, de como a gente investe e de como a chamada marcação a mercado funciona, né? Como é que esses títulos oscilam de preço no dia a dia, né? E para isso eu vou usar três exemplos. Vou usar o exemplo do tesouro pré-fixado, né, que na verdade é o título LTN, né, que a gente conhecido no mercado como LTN, Letra do Tesouro Nacional. Vou usar uma LTN que vence em 1 de janeiro de 2021. Vou usar um exemplo também com NTNB, que tem no Tesouro Direto o nome Tesouro Indexado à Inflação. E vou usar um outro exemplo que é o Tesouro Selic, que nada mais é do que um título pós-fixado que se comporta como uma LFT, né, para usar o jargão do mercado. Né? Então, na verdade, a gente está tratando, vou tratar aqui de três títulos: de uma LTN, que é pré-fixada, de uma LFT, que é pós-fixada, que segue a Selic, e de uma NTNB, que é marcada e indexada pela inflação. Né? Começando pela LTN, que é relativamente fácil de entender como é que funciona esse título. Né? Uma LTN que vence em janeiro de 2021, né, ou um tesouro pré-fixado que vence em 1 de janeiro de 2021, funciona da seguinte forma: na data do vencimento, ele vale R$ 1.000. Né? Existe uma lei que define que toda LTN vale R$ 1.000 no vencimento. Né? Então, se você comprar um título desse no Tesouro Direto, dependendo do período da janela, você vai conseguir comprar um vencimento em 2021, 2023, 2025, 2027, depende do que o Tesouro Direto te disponibilizar. Aliás, já uma dica aqui: o Tesouro Direto ele tem uma oferta mais limitada desses vencimentos. Né? Se você ligar em alguma plataforma, alguma corretora em geral, eles têm mais opções de vencimentos de títulos. Né? A vantagem do Tesouro Direto é que é muito fácil de se operar, tá ali é custodiado na BMF Bovespa, as taxas são baixas, então é bem simples. A desvantagem é que não existe uma oferta ampla dos vencimentos. Né? Vamos dizer que você queira montar uma carteira com LTNs vencendo em 2021, 22, 23 e, sei lá, e 19. Né? No Tesouro Direto você não vai encontrar toda essa oferta. Em geral, o Tesouro Direto deixa lá uns 2 ou 3 vencimentos. Uma curta e uma média e uma longa, né, em termos dessa data de vencimento. Né? Bom, mas como funciona essa LTN? Então, se você compra uma LTN, todo dia tem um preço de mercado da LTN. Esse preço de mercado é um espelho que o Tesouro Direto faz do que está sendo praticado no grande mercado de títulos públicos, conforme eu expliquei em outras aulas. Né? Então, se a gente olhar nesse gráfico aqui, por exemplo, numa data lá de muito estresse, que foi ali em junho de 2018, essa LTN chegou a valer R$ 780. Né? O que é esses R$ 780? Esse é o preço pelo qual o mercado estava disposto a comprar uma LTN, cujo vencimento era janeiro de 2021, naquela data ali de 13, 14 de junho de 2018. Ao comprar esse título por R$ 780, e dado que no vencimento ele paga R$ 1.000 por lei, a gente tem uma curva de apreciação do papel. Né? Se algo que vale R$ 1.000 no vencimento hoje vale R$ 780, é possível calcular a taxa de juros média anual que incide sobre esse papel. Né? Então, se a gente olhar no mesmo período um gráfico de taxas, a gente vai ver que teve um pico ali nesses 12, 13, 14 de junho, que agora não me lembro exatamente o que aconteceu, mas foi provavelmente algum estresse de mercado. Né? Nesse pico, a taxa da LTN superou os 10%. O que é esses 10%? Esses 10% é a taxa média anual de juros que incide sobre os R$ 780, que é o preço de compra daquele dia, e chega no vencimento a R$ 1.000. Então, na verdade, o preço de uma LTN nada mais é do que uma taxa de juros de desconto que o mercado está disposto a aplicar para comprar aquele papel naquela data. Então, se a gente olhar desde o início de 2018, existe muita oscilação nesse preço que o mercado tá disposto a pagar ou a descontar essa letra, esse título. Né? Ele está descontando para o governo, porque o mercado antecipa o recurso para o governo, recebe em troca um título que lá na frente vai pagar no vencimento R$ 1.000. Né? Toda LTN paga R$ 1.000 no vencimento, tá? Independentemente de inflação, coisas do gênero, porque ele é um título pré-fixado flat, né? Não tem cupom de juros, né? O que é cupom de juros? São os juros que são pagos no meio do caminho, né? Por exemplo, uma NTNF, que é o tesouro pré-fixado com juros semestrais, ele é parecido com uma LTN, mas ele vai pagando a cada 6 meses, ele te paga 4,8% de juros depositado na sua conta, e quando você capitaliza isso, dá 10%
10% ao ano sobre o valor de vencimento, que é sempre de R$ 1.000. As NTNFs também pagam R$ 1.000 de vencimento, né? Então, moral da história, de maneira resumida, das LTNs, sempre você vai ver um preço de mercado no Tesouro Direto ou no mercado, e esse preço, no fundo, reflete a taxa de juros média esperada para o período, ou a taxa de juros pela qual o mercado está disposto a financiar o governo até aquela data, que no caso aqui é 1 de janeiro de 2021, que é quando vence essa LTN, né? Claro, tem muita gente que compra isso e vem o estresse de mercado e o preço derrete, porque surge algum movimento ali que preocupa e o mercado começa a cobrar uma taxa de juros mais cara para descontar títulos do governo ou para financiar o governo. Então, muitas pessoas erram ao vender esse título no meio do caminho, no desespero, ou porque precisou de dinheiro, aí é uma questão do seu planejamento financeiro, de você construir uma carteira que você possa carregar até o vencimento, se você não quiser estar exposto a esses riscos de oscilação de mercado, né? Ou você se desesperou por conta da psicologia, né? A gente vai discutir isso mais para frente no curso, dos fatores psicológicos envolvidos no investimentos em geral, né? Você se desesperou por conta da psicologia, começou a doer muito a perda, né? E aí você realiza o prejuízo, né? E para o seu desespero, logo depois você repara que os preços acabam se recuperando, né? Porque as condições de mercado se normalizam ou entram bulls, compradores e retomam o preço, né? Então, essas oscilações drásticas têm a ver com esses momentos de pânico ou de estresse muito forte, né? A gente vê isso no PU, no chamado PU do título, que é o preço do título, né? Que aí na LTN a gente vê que houve uma grande queda em junho de 2018, e na taxa do título, que é o inverso do PU. A gente vê que também em junho a taxa explodiu, foi lá para cima de 10, e depois outro estresse em agosto, indo para cima ali de 9,5, né? Então essa é a dinâmica de uma LTN, né? Ela vai oscilando, 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 mas lá na frente ela paga exatamente os R$ 1.000, né? Por exemplo, hoje, quando eu gravo essa aula, existe uma opção no Tesouro Direto da LTN 2025 que custa próximo de R$ 500. O que significa isso? Se você investir recursos lá, você vai ganhar 100% em termos brutos nesse período que vai de hoje, do final de 2018 até 1 de janeiro de 2025. Então é um investimento praticamente sem risco. O único risco que você tem é a inflação subir demais, mas é um investimento que vai te pagar praticamente 12% ao ano em todos esses anos e vai dobrar o seu capital em termos brutos, né? Então se você botar lá R$ 50.000, você vai ganhar 100 mil no final, 100 mil você vai ganhar 200 e assim por diante, né? Que eu acho que é uma opção de investimento muito, muito interessante, né? A LTN janeiro 2025, né? Logo mais ela precisa ficar esperto porque ela pode desaparecer. Janeiro, fevereiro do ano que vem, o Tesouro pode tirar essa, mas em geral quando ele tira essa opção, ele coloca uma outra opção de LTN, né? Um segundo investimento muito popular é o Tesouro Selic, né? Que é no fundo uma LFT, né? O que é essa LFT? Ela acompanha a variação da taxa Selic no dia a dia, né? O Banco Central define a taxa Selic tendo em vista os objetivos da política monetária, conforme a gente viu em outras aulas, e esse Tesouro Selic ele vai simplesmente sendo reajustado todo dia por essa Selic, né, que é uma taxa de juros que a gente pode pegar os 252 dias úteis do ano, pegar aquela taxa Selic, por exemplo, corrente, que é 6,5, e ver a quanto equivale diariamente uma taxa Selic de 6,5 ao ano, né? Qual é a taxa diária equivalente de uma taxa Selic ano de 6,5. Então, quando você compra uma LFT ou um Tesouro Selic, no fundo você está simplesmente deixando o seu dinheiro sendo remunerado diariamente ou indexado diariamente pela taxa de juros básica da economia, né? Que é a Selic e o CDI, também conhecido como CDI. Na verdade, o CDI é a taxa pela qual um banco toma emprestado de outro banco, né? Ou empresta dinheiro para outro banco, sendo que a Selic já é um negócio direto do banco com o Banco Central Brasileiro. Mas, assim, para fins didáticos, de simplificação, dá para a gente entender que praticamente a Selic e o CDI são a mesma coisa. Então, quando você compra esse tesouro indexado, é como se você colocasse seu dinheiro num fundo de DI. A única diferença é que não vai ter aquela taxa que o banco te cobra de 1%, 2% para administrar. Na verdade, não administrar nada, porque você simplesmente colocou o dinheiro, o banco vai colocar o seu dinheiro numa LFT, né? E aí você não tem risco de mercado nenhum, aquilo ali vai pingando, pingando todo dia, ela vai sendo atualizada. Você pode vender todo dia a LFT, né? Ela tem liquidez diária, aliás, todos os títulos do Tesouro Direto têm liquidez diária. Às vezes o Tesouro fecha por conta de grandes oscilações,
né, de preço que tem a ver com momentos de estresse, mas sempre é possível você vender durante um dia um título se você precisar do dinheiro, né? E mesmo vale para LFT, né? Lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui é rendimento bruto, tá? Sempre que você resgata um título do Tesouro Direto, a corretora que administra isso para você vai descontar o imposto de renda, né? E o imposto de renda depende do prazo em que você ficou investido nesse papel, né? E se não me falha a memória, aquela tabelinha do 22,5 até 6 meses, 17,5 acho que até um ano e 2 anos, 15% que você paga do ganho de imposto de renda, né? Então, naquele exemplo que eu falei do uma LTN 2025, você ganha 100% bruto, líquido você tira 15% disso daí que dá os 85. Tá? Isso se aplica para qualquer investimento, qualquer título, né? Então, a LFT é esse título bem simples, né? O Tesouro Selic. Você compra e ele vai reajustando o valor do papel todo dia. Não tem oscilação, não tem esses movimentos bruscos de taxa, em que a taxa explode e o preço do papel derrete, porque justamente o contrato da LFT ou do Tesouro Selic é um contrato no qual o governo sempre atualiza monetariamente todo dia o valor desse papel seguindo a taxa de juros definida pelo Banco Central, que é a taxa Selic, né? Diferente do uma LTN em que o mercado todo dia avalia qual seria a taxa de juros que ele está disposto a financiar o governo, né? Por isso que uma LTN oscila muito, enquanto que o Tesouro Selic não oscila nada, né? E o terceiro título que eu queria falar sobre é a NTNB, ou Tesouro Indexado à Inflação. Esse aqui é um pouquinho mais complicado de entender dos três, né? A base dessa NTNB, para entender o que é esse título indexado à inflação, é imaginar que o governo quer te dar um investimento para que você consiga se proteger da inflação. Então esse título ele é sempre atualizado pela inflação, pelo IPCA, que é um indicador de inflação calculado pelo IBGE. Nas outras aulas a gente discutiu longamente sobre o IPCA, sobre as causas da inflação, o que determina o IPCA, o que a gente precisa ficar atento, enfim. Eu gastei praticamente 4 aulas do curso discutindo inflação, porque isso é muito, muito importante para entender como a sua NTNB vai se comportar e quanto ela vai render, né? Não dá para você entender o comportamento de uma NTNB sem olhar um pouco, entender um pouco a dinâmica inflacionária, né? O que está causando inflação, se a inflação está acelerando ou desacelerando. Então, como funciona a precificação ou a marcação ao mercado de uma NTNB, né? Aliás, o mesmo vale para a LFT e para a LTN. A marcação ao mercado é quanto que o mercado avalia que naquele dado dia o papel vale. Isso que é a marcação ao mercado, né? Um título que você carrega até o vencimento, você fica livre da marcação ao mercado. Você só vai sofrer a marcação ao mercado se você for obrigado a vender, a liquidar aquele papel, porque daí você vai descobrir quanto que o mercado marca aquele papel, ou seja, que preço que o mercado dá para o seu papel naquele dia, que obviamente equivale a uma taxa, que é aquela taxa que renderia na média até o vencimento se você carregasse o papel, né? Então, essa NTNB, a base para entender o funcionamento desse título é pensar a partir do chamado VNA, que é o valor nominal atualizado, né? Também por lei, as NTNBs têm uma data de emissão de 1 de julho de 2000 e desde então elas vêm sendo indexadas pelo IPCA, né? Se a gente olhar nesse gráfico aqui, que é o VNA, o Tesouro Direto divulga isso todo mês, que é o VNA, o valor nominal atualizado das NTNBs, né? É um único valor para todas as NTNBs. Desde que ela foi lançada e vem sendo indexada pelo IPCA, a gente chegou nesse valor aí de mais de 3 mil reais. Vejam que interessante, o que é esse 3 mil reais que vale uma NTNB que vence hoje, por exemplo? Esse 3 mil reais nada mais é do que uma NTNB que valia R$ 1.000 lá atrás, indexada por inflação durante todo esse período. Então, na verdade, essa NTNB triplicou. É como se você tivesse colocado R$ 1.000 lá no dia 1 de julho de 2000, carregado até hoje. Hoje você teria 3 mil e poucos reais, não dá para ver exatamente ali, 3.100, 3.150. Seria o valor dessa NTNB atualizada até hoje pela inflação, né? Então você teria triplicado o seu dinheiro em termos nominais, que em termos reais valeria os mesmos R$ 1.000, né? Se a gente fosse descontar por essa inflação do período pelo IPCA, né? Então esse é o primeiro passo para você entender uma NTNB. Ah, mas como eu vejo o valor de mercado da NTNB? Esse é o valor nominal atualizado da NTNB, que nada mais é do que o valor base de 1.000 capitalizado ou indexado pela inflação. O valor de mercado da NTNB depende, obviamente, do vencimento. A gente tem vários vencimentos de NTNBs, né? NTNB mais longa, mais curta, vários vértices, né? E aí o Tesouro e o próprio Tesouro Direto te dá várias opções, em geral 2034, 2045, 2050, que são NTNBs muito longas, né?
E como é que a gente entende o valor de mercado dessa NTNB? Em cima desse valor nominal atualizado, o mercado vai aplicar um desconto de taxa de juros, no mesmo raciocínio da LTN, só que de juro real. Então vamos imaginar que a gente olhe, por exemplo, essa NTNB aqui, que eu não me lembro exatamente qual era o vencimento, mas, enfim, menos importante que o vencimento é entender a mecânica, né, da precificação. Vamos dizer que isso daqui seja uma NTNB que vence em 2000 e, sei lá, 2034. Estou dando um chute aqui, não me lembro exatamente qual é, tá? Bom, então como é que se precifica isso? A gente tem que pegar aqueles R$ 3.150 do VNA, que é o valor nominal atualizado, e trazer a valor presente descontado por uma taxa de juros real. Ah, que taxa é essa? É exatamente a taxa que a gente vê nesse gráfico aqui. Por exemplo, no pico do estresse ali de junho, que eu estava dando o exemplo da LTN, essa taxa foi a quase 6%. 6% de juro real que o mercado considerava justo receber do governo para financiar o governo daquela data até 2034. Vamos assumir que em 2034 se dava o vencimento desse papel. Então, como é que é feita essa conta no detalhe? A gente pega o 3.150, que era o valor. Aliás, a gente precisaria pegar o VNA daquela data, né? Vamos pegar uma data mais próxima aqui, que esse 3.150 é uma data aí de agosto de 2018, né? Então, em agosto de 2018, essa taxa da NTNB, que vence, por exemplo, em 2034, estava próximo de 5,5%. Então, o que é esse 5,5%? É o 3.150 lá do vencimento de 2034, imaginando que não tem inflação daqui até lá, trazido a valor presente, né, a uma taxa de 5,5%. Ah, mas por que 5,5%? Porque 5,5% é a taxa que o mercado estava disposto a financiar o governo em termos reais. Vale dizer, se você comprar essa NTNB hoje, que custaria 2.000, quase 2.300, né, R$ 2.280, que a gente vê nesse gráfico aqui, e carregar ela até 2034 e assumir que a inflação daqui até lá vai ser zero, você ganharia exatamente esses 5,4% de juros aqui. Tá? Ah, mas é óbvio que a inflação daqui até lá não vai ser zero. A inflação daqui até lá vai ser uma média de 4, 5, 6%, ninguém sabe. Não, tudo bem. Então você vai ganhar esses 5,4% mais a inflação de todo ano. E essa inflação ela vai sendo incorporada naquele VNA, que é o valor nominal atualizado da NTNB. Então, isso aqui, na verdade, quando a gente vê esse 2.300 ali, em agosto de 2008, ou 2.280, o que é esse preço? Esse preço é um desconto do 2.280 em relação ao 3.150, que é o VNA, naquela data. E esse desconto representa uma taxa de quase 5,5% de juro real de agosto de 2018 até o vencimento do papel. Estou supondo aqui que essa NTNB vence em 2034. Tá? Então, é o mesmo raciocínio da LTN, né, que você tem um título que no vencimento tem um valor já determinado por lei, né, e o valor determinado por lei da NTNB é o R$ 1.000 lá de 2000, indexado até o IPCA do vencimento dessa NTNB. Isso é o que a lei diz. Tá? Toda NTNB que vence paga isso. Ela paga a emissão de R$ 1.000, capitalizada ou indexada por toda a inflação do período até o vencimento dela. Né? Só que quando ela vai sendo vendida ou marcada a mercado durante enfim, todos os dias, toda semana, né, ela vai sendo descontada com uma taxa de juros real que dá essa diferença do VNA e do preço de mercado. Então o preço de mercado é sempre um desconto da NTNB em relação ao valor nominal atualizado. E todo mês, se você carregar uma NTNB, você vai ver lá no Tesouro Direto, toda vez ela é reajustada pela inflação. Né? Só que é um reajuste um pouquinho mais complicado, né? Porque o reajuste se dá no VNA final, é lá que se aplica vamos dizer que a inflação do mês foi 0,3, 0,4, 0,5. Então, em cima do VNA final se aplica esse 0,3, 0,4, 0,5, e aí se desconta essa taxa por um preço de mercado que sinalize o que o mercado está disposto a fazer em termos de financiar o governo. Aí a gente vem para um PU, né, que está ali, que é o valor da NTN,
por exemplo, 2.280 ali, qualquer coisa, em agosto de 2018, que representa essa taxa próxima de 5,5%. Tá? Então, a lógica de precificação da NTNB é um pouquinho mais complicada, porque tem essa questão do VNA, que é o valor nominal atualizado, e do desconto em termos de juros reais. Mas a grande mecânica é igual a da LTN, ou do Tesouro Pré-Fixado. Né? Trata-se de um título que tem um preço determinado no vencimento por lei e que é vendido ao mercado todo dia com um desconto, e esse desconto implica uma taxa média que incide sobre esse título do dia em que ele foi comprado até o vencimento. Né? Mais um detalhe em relação à NTNB, se vocês olharem ali, a gente tem a NTNB principal, né, ou Tesouro Indexado sem juros semestrais. Né? Então isso daqui é um título que só tem o seu valor de face oscilando, segundo as taxas de mercado e o IPCA, nos mesmos moldes da LTN. Né? Ele não paga cupom de juros. Né? Se você quiser uma NTNB que te paga um cupom de 3% por semestre, aí você vai comprar uma NTNB normal, não a NTNB principal. Né? A NTNB normal vai te pagando o cupom a cada semestre. Agora, se não me falha a memória, é 3% a cada semestre. Mas enfim, preciso depois. No Tesouro Direto tem todo esse detalhe. Aliás, tudo isso que eu estou falando tem aberto lá no Tesouro Direto. Né? Eu só estou pegando aqui exemplos específicos para deixar mais claro como que isso daí funciona na prática. Né? Mas o site do Tesouro Direto também é bastante interessante. Tem aberto as formas para você calcular como paga juros da NTNB, como que você faz a conta do PU da NTNB, do LTN, do Tesouro Selic, assim por diante, né? Do Tesouro Pré-Fixado, do Tesouro Indexado por inflação e assim por diante. Né? Então, é isso que eu queria dizer. Não quero que a aula fique longa demais, mas a mecânica é essa. Né? A mecânica de um Tesouro Pré-Fixado ou de uma LTN, de um Tesouro Selic ou de uma LFT, e de uma NTNB ou de um Tesouro Indexado por inflação, tem essa mecânica. É claro que o pulo do gato aqui é saber como é que essas taxas vão se comportar e quais são os momentos de entrar e sair. É isso que eu procuro discutir nas outras aulas, especialmente me aprofundando um pouco a questão dos fundamentos econômicos, né, de inflação, de decisão do Copom, de economia acelerando ou desacelerando, do desemprego, enfim. Para entender o comportamento de preço desses ativos e de taxas, a gente precisa entender o que está acontecendo na economia. E é isso que eu procuro explicar no bloco de fundamentos econômicos do curso. Né? A gente discute longamente a questão de nível de atividade econômica, desemprego, o impacto do desemprego na inflação, por que a inflação acelera e desacelera, por que a economia acelera e desacelera, por que o desemprego sobe ou cai, porque tudo isso vai afetar os seus investimentos em LTN, que é o Tesouro Pré-Fixado, em NTNB, que é o Tesouro Indexado por Inflação, e na Selic, que é o Tesouro Selic, que é LFT. Né? Então, não dá para entender de investimento, de finanças, especialmente de tesouro direto de renda fixa, desses títulos que eu estou explicando aqui, sem entender um mínimo do funcionamento econômico. Né? Aliás, esse é o espírito do curso mesmo. Né? Esse curso EAD online que a gente tem, que as pessoas têm gostado muito, né? A gente tem várias turmas já. Esse curso trata justamente desses fundamentos econômicos necessários para entender a dinâmica desses investimentos. Né? Enfim, então é isso. Fico por aqui e obrigado.